Queria agradecer a todo mundo pela oportunidade de estar aqui nesse congresso e trazer um pouquinho do que a gente aprendeu, né? Ao longo dessa vida, ao longo de 26 anos de formado, 15 de harmonização. Um pequeno currículo meu que está aqui, né? Eu sou dentista e hoje faço os meus próprios protocolos. Eu trabalhei em vários lugares e eu falo que a vida é um constante aprendizado. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas novas para vocês. Vamos falar sobre o protocolo TechFace Evolution. É um protocolo que foi sonhado durante um ano por eu, Dr. Nelson Maurício e a doutora Rose da Mata. Tem esse QR Code aqui que vocês podem estar ouvindo mais informações. E esse é um protocolo muito seguro e muito completo, onde a gente vai usar tecnologias, PDRN, reavivamento celular, modulação com luzes e também Erbium, túlio, hidroxiapatita nano e os seladores, os novos ácidos metabólicos, que ainda nem está aqui, são lançamentos. Tá? Quando a gente fala em laser dual wave, que eu gosto muito, o que seria um laser dual wave? É um laser que ele tem dois comprimentos de onda. Tem vários, né? Eu uso, na verdade, o Pison, porque ele tem o erbium e tem o túlio, né? Posso usar outro laser? Posso usar outro laser, desde que eu saiba dominar esse outro laser e que profundidade que eu quero, tá? Nesse laser, ou o laser que você tiver, a gente vai precisar do túlio, que é 1927, o comprimento de onda, esse é comprimento de onda, e o erbium, que é 1550. O túlio é o Lavian. O Lavian, ele é um laser de túlio que tem 1927, que dói bastante, ele tem só esse. Eu escolhi o Pison porque ele tem o Erbium junto. Então, na plataforma, eu mudo ali, configuro potência, o que eu quero, e aí eu tenho dois lasers. Então, eu consigo trabalhar tanto em epiderme quanto em derme. Fazendo o quê? Um aquecimento dessa derme para que ela possa se reparar. Então, eu estimulo o colágeno também com o laser. Então, aqui eu estou falando, ó, túlio, 1927, age em epiderme, muito pouco na derme, né, que é o BB Glow. Ele ajuda em remoção de manchas, rejuvenescimento de pele, tratamento de melasma, porém com muita cautela, com muita baixa frequência. A gente não pode usar laser fortes em pessoa que tem melasma. Eu falo assim, não é a gente que escolhe, é a pele que escolhe aonde a gente vai tratar e como a gente vai tratar e qual a intensidade, né? E aí vem o Erbium. Geralmente eu faço o mais a gente vai sempre do mais profundo para o mais superficial. Então, se eu vou usar um dual wave, eu vou usar primeiro o Erbium, que é 1550, que ele vai na derme superficial e média, tá? Reduzindo rugas finas, fazendo todo aquele processo da cascata inflamatória de aquecimento para a produção de colágeno. E depois eu venho com o túlio. Ou posso usar só o túlio. Quem vai me dizer se eu vou usar os dois? Primeiro, o que eu quero para essa pele, que tipo de pele, que tipo de fototipo, se eu posso usar esses dois tipos de lasers. Como é uma palestra, né, gente? Isso aqui é uma aula de 2 dias. É uma aula, o TechFace Evolution é uma aula de 2 dias, que vão ser 28 e 29 em São Paulo, com o Dr. Nelson. Então, o que esses lasers fazem? Eles são quase indolor, desde que você saiba trabalhar, pelo menos o Pison dói muito pouco. Tem um anestésico que o Nelson tem, que é maravilhoso, que eu uso os pacientes. Olha a dica, ó. Anestésico, Dr. Nelson Maurício, para laser ou para botox. Eu nunca vi um anestésico tópico tão bom, né? Então, além dele fazer esse aquecimento laser, ele vai abrir canais, né? Microcanais, como se eu fizesse um microagulhamento. Tá? Por que é importante a abertura desses canais? Vai facilitar a penetração de produtos tópicos, que é o nosso drug delivery, que é muito importante para complementar o tratamento com laser. O laser é importante e o drug delivery potencializa os meus resultados, ok? Então eu vou ter resultados potencializados. Olha lá, o uso de drug delivery aumenta a eficácia do tratamento e acelera a recuperação da pele se eu ponho um ativo regenerador ali na minha mescla. Aqui é só um artigo mostrando que quando eu uso os dois lasers, tanto o túlio e o erbium na mesma sessão, eu tenho uma eficácia maior do que se eu usasse somente um, tá? Tem vários artigos, esse é um que eu coloquei aqui para vocês.
É, e aí agora eu mostro a hidroxiapatita, tem algumas hidroxiapatita no mercado, eu gosto muito da Danolift do Nelson, que ela é uma hidroxiapatita nanossomada. O que, que é isso? Eu consigo pegar uma hidroxiapatita e fazer ela de um tamanho tão pequeno que eu consigo fazer ela chegar na derme ou com microagulhamento ou pós-lasers pelos microcanais. Então ela cai direto na derme, fazendo todo aquele processo de produção de colágeno, elastina. Então é uma coisa bem nova e bem atual, que é a hidroxiapatita nanossomada, né? E ela tem alguns ativos juntos. Quais as características físicas de uma molécula de nanohidroxiapatita e de hidroxiapatita também? Né? Ele é um fosfato de cálcio que possui capacidade de absorção e interação eletrostática com diversas moléculas, incluindo pigmentos e porfirinas. Então, a hidroxiapatita ela faz tudo isso além de produzir colágeno. Tá? Ela é uma estrutura semelhante ao osso, mas não é o osso, né? Tá tendo essa polêmica aí. E ela facilita a biocompatibilidade e estabilidade em meios biológicos. Então, ela é muito biocompatível, a hidroxiapatita. E aí, quando a gente fala de nano-lift ou a nanohidroxiapatita, ela é uma forma nanoestruturada, ou seja, ela é tão pequena, porém, ela apresenta uma elevada superfície porque ela está em escala nanométrica. Cada partícula vai oferecer um maior contato com a pele, otimizando essa integração. Vai ter uma estabilidade química e térmica, porque eu não vou estar aquecendo, eu não vou estar fazendo mais nada, não ter abertura de canais, o aquecimento já foi feito antes com laser, ou não, depende da potência do meu laser. Ela é estável em faixas amplas de pH, então, independente do pH, ela é estável e também a temperaturas, garantindo o quê? Resistência à degradação. Se ela é resistente ao pH da pele, se ela é resistente à temperatura, então ela vai degradar menos e eu vou ter o quê? Uma otimização de resultado dessa hidroxiapatita nano. Né? Ela é semelhante ao tecido humano, com alta biocompatibilidade e baixa antigenicidade. Não tive nenhum problema até hoje usando a hidroxiapatita nano, com bastante resultados. É claro que às vezes a gente precisa de mais sessões do que uma injetável. Uma substitui a outra? Não, mas se complementam. Por exemplo, a área dos olhos, que é difícil de ser tratado, eu adoro usar a hidroxiapatita nano, que não tem nenhum problema você usar na área dos olhos. Lembrando que ela não é injetável, ela tem que entrar ou pós-laser ou pós-microagulhamento. Aplicações e indicações para a pele. Rejuvenescimento cutâneo, né? Acredita-se que as micromoléculas e nanopartículas da mesma possam melhorar a firmeza da pele, sobretudo em formulações tópicas. Mas mesmo assim, para a gente ter uma penetração maior, a gente precisa fazer os canais, laser ou microagulhamento. Uma coisa muito importante que poucas pessoas sabem sobre a hidroxiapatita nano, que ela, além de fazer tudo isso, ela é um ótimo carreador de ativos. O que, que é isso? Ela consegue levar outros ativos junto com ela. Por exemplo, uma mulher pós-menopausada, eu posso colocar estradiol junto nessa forma. Inclusive, já tem uma lá, a Nanolift com estradiol para a área do pescoço. É muito bom para a mulher, porque geralmente tem deficiência de estradiol. Então, por sua afinidade em estruturas biológicas, a nanohidroxiapatita pode ser empregada como sistemas de liberação controlada de outros ativos, como NMN, que é o precursor do NAD, que a gente também vai ter no protocolo TechFace, né? Então, vai melhorar a permeação desses outros ativos, né? Eu posso colocar MMN, eu posso colocar exossomos, eu posso colocar Relagen, tudo junto com a hidroxiapatita nano. Então, olha só quantas possibilidades a hidroxiapatita nano pode nos oferecer, além dela própria, estimular colágeno, carregar outros ativos para dentro da pele. Mecanismo de ação. Acelera o tempo de recuperação, por exemplo, fiz um peeling profundo lá, ou um CO2. E quando eu aplico essa hidroxiapatita nanossomada, ela também vai acelerar o meu processo de recuperação. Além de tudo aquilo que eu já falei dela, ela acelera o processo de recuperação da pele. Vai melhorar a barreira cutânea, vai estimular colágeno, estimula também o ácido hialurônico natural, as ceramidas e também autofagia de células indesejadas, as SASPs. Isso aqui é um outro artigo mostrando a compatibilidade tanto do ácido hialurônico na matriz dérmica e dos danocompósitos.
E aqui eu quero falar para vocês de tamanhos, qual que é a diferença de uma hidroxiapatita com a outra. No mercado, a hidroxiapatita do mercado, seja Radiesse, Diamond, tudo, ela tem um tamanho de partículas, olha lá, tá? E o tamanho em micras, com distribuição de partículas, e essa variabilidade maior ou menor de diferentes produtos do mercado, mas em micras, tá? Então lembra, hidroxiapatita, tamanho normal, é medido em micras. Ó, então o que que eu tenho nesse slide? A Neopharma conseguiu fazer uma partícula de menos que 100 nanômetros. Para vocês terem uma ideia, uma partícula de hidroxiapatita normal, ela tem 1 micra, que equivale a 3.000 nanômetros. E ali a gente conseguiu menos que 100 nanômetros. Então a gente consegue um tamanho tão reduzido, que ela consegue permear pelos canais da pele, sendo entregue exatamente dentro da derme. Né? Aqui a gente está falando que os macrófagos são células especiais em limpar, vai fagocitar. Então, assim, e vai demorar. Por que, que essa hidroxiapatita nano também ela tem um tempo de ação grande? Porque ela é tão pequena que os macrófagos quase custam a pegá-la. É como se você tentasse pegar uma bolinha de ping-pong com uma luva de boxe, diferente da outra que é maior. Aqui, ó, a nova era da Hoff, hidroxiapatita de cálcio nano. Que eu falei, olha, vamos converter. 1 micra igual a 1.000 nanômetros. Tá? Uma partícula de hidróxido tem, em média, 3 micrômetros, que corresponderiam a 3 vezes 1.000, ou seja, 3.000 nanômetros. Não adianta pegar Radiesse, Diamond, passar na pele, que ele não vai penetrar, nem pós-microagulhamento, porque olha o tamanho, 3.000 nanômetros. Para penetrar na epiderme, chegar na derme pós um microagulhamento ou pós um laser, ela tem que ter menos de 100. Então, com a tecnologia do Dr. Henry, do Dr. Nelson, eles conseguiram uma hidroxiapatita menor que 100 nanômetros, sendo que o Radiesse tem 3.000 nanômetros. Deu para vocês entenderem o porquê desse mecanismo de entrada dentro da derme pós um microagulhamento ou pós um laser? Porque a partícula é muito pequenininha, então eu consigo colocar ela lá dentro. E não dá nódulo também, não espalha, porque ela é tão pequena que não vai acontecer isso, tá? Então, hidroxiapatita nano vezes a micra é aquilo que eu já falei, né? Ela vai ser transdérmica, pós-microagulhamento ou pós-laser. E uma coisa muito importante dessa hidroxiapatita que eu acho é que ela estimula uma nova matriz. E é muito importante esse estímulo da nova matriz, tá? E a reparação córnea também. Aqui um mecanismo, né? Um desenho de um mecanismo onde eu estou usando um laser, ele abre os canais, é penetrada a nossa hidroxiapatita nanossomada e é ativado, vai para os fibroblastos, onde é feito todo aquele processo que a gente já conhece de neocolanogênese, elastina, produzindo tudo que a nossa pele precisa, né? A área dos olhos é fantástico, gente. Tá? Então, resumo: penetração por microcanais, é nano, liberação é feita por íons, ela ativa fibroblastos e síntese de colágeno, faz diferenciação epidérmica e restauração de barreira, que é muito importante, gente, restauração de barreira dérmica. A gente tem que imaginar, vou fazer um peeling forte, eu preciso restaurar essa barreira dérmica, tá? Ela também funciona como um modulador inflamatório, né? A gente precisa de uma inflamação, não é verdade? Para ter esses processos, mas uma inflamação controlada, tá? E também ele tem um grande apoio à angiogênese, porque ajuda na formação de novos vasos ali dentro para fazer toda essa regeneração tecidual. Mais um desenho mostrando que ela cai direto lá na derme. Então, passa o epiderme, está na derme. E eu criei canais com microagulhamento ou com laser, ó, show. Geralmente tem 2 sérums de 2 ml, né, da Paração dos 40, a gente coloca caçomes ou estradiol, outras coisas que lembra que a hidroxiapatita nano é um carreador de outros produtos, tá?
Então, a gente tem uma malha que a gente pode fazer. No Tech Face Evolution, a nossa hidroxiapatita, ela tem NMN, ela tem Relagen, ela tem a hidroxiapatita mesmo, ela tem também exossomos e algumas outras coisas diferentes, que é o protocolo Tech Face Evolution patenteado por nós. Tá? Outra coisa que é muito importante, gente, os nutracêuticos, como coenzima Q10, astaxantina, resveratrol, leucotomos e o verisol. A discussão do verisol é importante. O que vocês precisam entender é que o verisol, que é um peptídeo de colágeno, tem gente, não vou tomar porque não adianta. Depende do quê? Momento metabólico. Se a minha pele foi agredida ali por um laser, peeling, qualquer coisa que fosse, a pele, a célula da pele, ela vai requerer materiais reconstrutores, que seriam os peptídeos de colágeno. E nesse momento o verisol é importante, ou o colágeno está importante na pele. Nesse momento, porque quem comanda para onde vai o colágeno é o organismo. Se eu tomo um colágeno normal, quem vai falar para onde ele vai? Pode para o músculo cardíaco, pode para a articulação, ou pode para a pele, é quem requerer. Mas no momento que a gente está fazendo um procedimento com certa agressão, quem vai requerer? A pele. Então, nesse momento, é muito importante, sim. E outras formulações. Tá? No nosso Tech Face Evolution, com os peelings metabólicos, nós temos 3 protocolos distintos. E lembrando que a sua pele é única. Temos o Tech Face Quiet, que é a beleza silenciosa. Ou seja, a gente vai falar aqui de lasers e o protocolo. Porém, se você não tem o laser, você pode usar a caneta de microagulhamento, pode usar o Lavien, nós usamos o Pison, tá? O Tech Face Quiet, ele vai fazer o quê? Um rejuvenescimento sem downtime, né? É aquele laser mais leve, aquele microagulhamento mais leve, né? Que aí eu vou usar o laser de túlio e ou erbium, não é Por que ou não erbium? Se eu quero uma maior penetração, mesmo sendo quiet, que esse é o que não vai descamar, eu vou usar ele em baixa potência. Então é muito importante a gente dominar a máquina, o comprimento daquela onda, a potência e a distância entre os pontos de coagulação. E aí eu vou abrir canais, vou colocar o nosso drug delivery. Aqui no Tech Quiet, a gente usa a hidroxiapatita nano somada com Xomos, com exossomos, com Relagen e outros produtinhos aqui que faz parte do protocolo do Tech Face, que as pessoas podem depois adquirir esses produtos, desde que tenham sido gabaritadas no curso. O home care, eu preciso de um home care, gente. O tratamento começa no consultório, mas continua em casa. De preferência que ele seja bastante hidratante, com peptídeos e soluções. Por exemplo, a pessoa tem tendência à mancha, vamos colocar um ácido tranexâmico, vamos colocar uma niacinamida e nutracêutico específico. Isso aqui é um resumo do primeiro protocolo. E a gente sempre sela com um peeling metabólico. O paciente não quer selar. Tudo bem, não sela. Mas se ele quiser selar, a gente vai selar. Mesmo porque esse peeling que nós desenvolvemos mesmo, ele é bem da cor da pele, ele é quase uma base. Os pacientes até acham bonito. E ele vai o quê? Ele é um peeling metabólico, ele vai agir em mitocôndria, em ATP, ele vai melhorar a textura de pele, ele tem exossomos, ele tem vários produtos. Bom, aí chega no meu consultório um paciente mais envelhecido, com mais rugas, aí eu vou propor para ele o Tech Face Hard, mais forte. Então eu vou pegar os 2 lasers, vou fazer uma potência maior. Vou colocar um ácido mais forte, junto com o laser para potencializar. Só que antes eu vou fazer um preparo de pele. Então esse paciente vai fazer um preparo de pele 14 dias antes, vem para o meu consultório, onde eu quero um rejuvenescimento para peles envelhecidas, rugas, e lembrando que é para fototipos baixos, tá? Para a gente evitar o quê? Hiperpigmentação. Então, a gente vai usar o laser com maior potência, maior ablação, que é o Erbium Glass. Uso o túlio junto, com mais energia do que o Quiet, claro. A gente ensina os parâmetros, é porque não tem como falar todos os parâmetros aqui na palestra. Por estímulo de colágeno profundo, renovação e abertura de canais, tá? O drug delivery que a gente vai usar também aqui, nesse caso, a hidroxiapatita nano, carreada com outros ativos, entre eles exossomos, PIDRN, Relagen, Recall e por aí vai. E aí, aplicação exclusiva da técnica de glycoskin. Na verdade, esse glycoskin é um ATA em uma concentração segura.
porque eu quero dormir tranquilo. Eu não, Fábio, prefiro usar coisas que não sejam tão agressivas. É muito bom o ATA, todos os ATA são bons. Mas aqui, como eu já estou usando um laser, né, que já estou criando um processo leve inflamatório de aquecimento e estímulo de colágeno e vou entrar com um ácido, com delivery e um ácido. Então, eu vou usar um ácido, um ATA, mas numa concentração mais segura. Não vou entrar e nem com Croton, porque o Croton ele vai potencializar muito o meu ATA. E eu não quero estragar a pele do paciente. Eu quero ir até a página B, eu quero C, D e E. Né? Eu quero dormir tranquilo. E aí a gente vai selar com um retinóico modificado, e que essa fórmula também já foi modificada 2 vezes, é que não teve tempo de pôr na palestra, que é um peeling metabólico específico do Tech Hard, tá? Ela precisa de um home? Precisa de um home pós-imediato, porque eu agredi muito aquela pele. Esse é um protocolo que vai descamar, que vai melhorar bastante a pele envelhecida. Então, eu preciso de uma pomada, de um home imediato, ali uns 5, 6 dias, que seja regenerativo. E depois disso, ela volta com aquele outro preparo de pele para continuar cuidando da pele. Tá certo? Nutracêutico. Eu preciso de nutracêutico sempre, gente. Nosso paciente tem que entender que nós não conseguimos produzir tudo que a nossa pele vai requerer, principalmente no momento de agressão, que ela precisa de reparação. Então, o Tech Face Hard é isso: é força, é ruga, é descamação, é uso de laser, potencializado com ATA, com peeling metabólico. Esse peeling metabólico é novidades. Novidade, novidade, novidade. Terminamos de desenvolver poucos dias, tá? E aí, por último, a gente também tem um outro protocolo. A gente quis enxugar, fazer um protocolo para pessoas mais jovens, que não quer downtime, um protocolo que é o hard, pessoas mais envelhecidas, que quer ter uma leve retração, descamar, que é o hard, e a gente tem os pacientes que têm melasma, que a gente sabe que é difícil o tratamento. E aí a gente criou o Tech Face Melasma, que é o tratamento de hiperpigmentação controlado. Quando eu vou usar laser em caso de melasma, a gente sabe que eu tenho que usar baixa potência, de preferência o túlio, para abertura de canais e leve estímulo. Então, é um paciente que ele vai precisar de mais sessões, ele tem que entender isso. E aí você vai aprender a vender isso para o seu paciente. Vender um protocolo Tech Face Melasma para ele. Por exemplo, olha, nós precisamos de 4, 5 sessões e você fecha um pacote e aprende a monetarizar com isso também, tá? Eu gosto muito de fazer modulação com luzes, também vai ter isso no protocolo, que é a doutora Rose da Mata, que faz a modulação com as luzes, né? Com a luz vermelha, laser vermelho, a luz azul, que é antibactericida hidratante. E nesse caso aqui, a gente vai modular com a luz âmbar, porque ela atua na regulação da melanogênese. Então, eu vou usar o laser o túlio, né? Lógico, eu higienizei minha pele, usei o túlio em baixa potência, modulo essa pele com a luz âmbar, de um aparelho de laser, esse é um laser de baixa potência. Vou usar o Drug Delivery. Agora, nesse caso, eu posso usar Hydroxy Delivery Nano ou o TXA, que nesse caso eu prefiro mais o TXA. O que é o TXA? Ele é um blend onde eu tenho ácidos clareadores, tenho tranexâmico, entre outros. Então, o TXA é um sérum da Neopharma, feito próprio para o Tech Face, próprio para quem tem melasma. E aí também nós vamos selar essa pele com um despigmentante. Nicianamida, arbutin, exossomos, tudo que eu puder colocar nesse selador que vai fazer despigmentação dessa pele, para quem tem melasma é melhor. E a gente conseguiu um despigmentante que ele fica também, não fica amarelo, não fica nada, fica da cor de uma basezinha, a pessoa vai embora para casa, pode até trabalhar, tá? Nada agressivo. O home care dela tem que ser específico, tem os nutracêuticos específicos e o acompanhamento, gente, tem que ser no mínimo mensal. Eu gosto dos meus pacientes de melasma um acompanhamento quinzenal. Porque às vezes eu mudo um home care para ele, olha, tá legal, tá melhorando, não tá, vamos mudar. É a pele que fala. E paciente é complicado, né? O paciente tem que entender que melasma é uma doença, que ela precisa de controle, que ela não pode tomar sol, evitar calor. Então é um paciente que a gente tem que ter ele juntinho da gente aqui para a gente ter sucesso. Porque tudo que depende do paciente é complicado. Então a gente tem que ter ele pertinho aqui. Tá? Então, esses 3 protocolos, além de várias outras coisas que eu não falei aqui, que é o reavivamento celular, que a gente faz antes, né? Antes de tudo isso, a gente faz um reavivamento celular. O que é isso?
produtos que eu vou injetar na minha derme e vou fazer com que aquelas células envelhecidas comecem a se comportar como células jovens. Então, todo estímulo que eu fizer depois, ela vai ser estimulada e produzir mais colágeno e mais organizado, porque ela foi consertada se sentindo uma célula nova. Aqui só um videozinho de como eu uso o laser. Não sei se está saindo som aí. Posso usar no modo ordenado. Aqui eu estou usando o Erbium. Depois, olha lá. Aí estou modificando, ele está no Erbium, lá, 1550. Estou abaixando ele agora, porque agora eu vou mudar. Por quê? Esse aparelho me proporciona eu desenhar a forma da irradiação. Eu fiz uma meia-lua, porque às vezes eu quero fazer em região de olhos. Aí eu ligo ele e o meu formato do desenho do laser, ele vai ser meia-lua. Olha lá. Eu consigo mudar o formato do desenho dele. Esse é o Erbium ainda, olha. E aqui eu já estou usando o túlio, né? Tudo lá no aparelho. Vou usar o meu túlio em cima do meu Erbium. Minha hidroxiapatita. Se eu gosto com estradiol, pessoas mais 40 mais, posso não causar. Ela penetra, gente, muito rapidamente na pele. Olha o antes, a gente faz o laser. Olha como dá uma retração pós-medula logo depois do laser e a hidroxiapatita. Fica melhor. E depois a gente sela. E aí depois, fizemos essa foto para vocês verem, né, esse vídeo, e depois a gente selou com o Tech Hard, que é o peeling metabólico, tá? Eu falo que a naturalidade dos procedimentos estéticos está nas mãos dos artistas, que são vocês, do profissional, que une ciência, técnica e arte, porém com bom senso e responsabilidade. Tá? Aí alguns casos clínicos também, olha pescoço. Olha esse pescoço, aqui nesse caso a gente usou o laser e a hidroxiapatita em uma sessão. Olha como melhorou essa coloração e as linhas. Todos esses casos foram feitos com uma das técnicas. Olha o gelzinho dela como melhorou e imediato. Olha essa ruga de acordeão. Rosa imediato. Nem selei ainda. Então, essa, né? E aí também da sessão, olha só. É lógico que depois nela a gente fez preenchimentos, né? O face, que eu amo. Mas tratamos a pele antes. Olha, Mariana, você hard, back face hard, como melhorou. The future is back face hard. Aqui mostrando um caso cedido pela doutora Estela Bisotto Leitão, da área dos olhos, com uma sessão do laser e da hidroxiapatita nano nos olhos. Olha como melhorou as linhas finas. Essa é a Mariane que eu falei, ela, a gente fez o protocolo Tech Face Hard, 2 sessões. Drug Delivery, o ácido, que é o ATA, né? Eu falei que aquele ATA é seguro, e selamento Tech Face, que é com peeling metabólico, que é a novidade. E olha essa pele, gente. Não tem preenchimento, não tem nada. Foi só o Tech Face com a hidroxiapatita, com peeling metabólico, com os nutracêuticos. Então,
eu falo que essa técnica nova veio para revolucionar. E outra, pouco downtime, né? Com menos riscos de intercorrências. Então, é um protocolo criado pela doutora Rose, doutor Nelson e por mim, para você dar qualidade de vida, qualidade para a pele daquele paciente, sem tanta agressividade e com mais segurança. Esse QR Code, vocês podem entrar, quem quiser. Tem um desconto especial, são apenas, acho que mais, tem acho que 5 vagas ainda. Para esse curso vai ser dia 28 e 29. Esse aqui era o que passou, 18, 17, 18. Vai ser 28 e 29 de agosto agora, no espaço Medical Sun. Não, 28 e 29. E eu acho que a gente tem que acreditar em tudo que aquilo que a gente faz e fazer o que a gente está fazendo hoje, estudando sempre. Eu acho que qualquer coisinha que você ver uma palestra, aquela pequena pérola, a gente entra sabendo tudo, mas uma coisinha que a gente aprende já valeu todo aquele aprendizado, né? Quem acha que sabe tudo, nada sabe. A vida é um eterno aprendizado, né? E a gente tem o quê? Vamos continuar sonhando, evoluindo, construindo juntos. Porque assim a gente transforma os nossos sonhos em conquistas. Então, quero todos vocês prontos para as suas conquistas. Quero agradecer a todo mundo, foi uma palestra rápida, porque o nosso tempo também não é muito extenso e é um tema muito interessante. Eu queria ficar aqui horas e horas falando para vocês sobre os ácidos metabólicos novos que tem, a hidroxapatita nano, que é fantástica, os lasers, eu sou apaixonado, eu faço todos os dias, tanto que eu adquiri o laser, eu não loco, porque eu tenho todo dia uma demanda, e esse protocolo revolucionou a minha vida clínica. O Tech Face Evolution revolucionou. Então, eu fidelizei pacientes com isso e assim consegui monetarizar mais. E a gente tem que fazer o que gosta, mas a gente também precisa aprender a ganhar dinheiro. Não é isso? Então, é isso que eu tenho. Eu agradeço todos vocês por estar aqui. Espero ter passado um pouquinho. Lembrando que não é 18, esse aqui já foi. Vai ser dia 28 e 29 de agosto, 2 dias de curso, para você protocolar e aprender todos esses protocolos e muito mais. Aqui eu não falei nem um centésimo do que tem no curso, porque não dá tempo. Com esses outros dois professores maravilhosos, doutor Nelson e doutora Rose da Mata. E é isso aí, gente. Quero agradecer vocês, espero ter colaborado um pouquinho, posto uma pulguinha atrás da orelha de vocês, né? Se eu criei dúvidas, eu acho legal também, porque atendo dúvidas, a gente corre atrás do conhecimento, tá? Muito obrigado a toda a organização, a todo mundo que está aqui assistindo, tá? Um grande beijo, um abraço e 28 e 29, eu espero vocês. E também vou estar no Chile agora, né? Dia 4, mas 7 e 8 eu dou uma palestra para num congresso médico, que é o BAS Chile, 10 anos no Metropolitan, onde eu vou falar sobre esse mesmo tema, que vocês já têm em primeira mão, o que eu vou apresentar lá no Chile na próxima semana. Tá bom? E convido vocês para Goiânia também, de 16 a 18, Goiânia. Um abraço.